Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o José Amaral. Eu estou aqui para poder começar mais um vídeo. Sou fundador da Vita Etios e gostaria de chegar a uma reflexão com aqueles que estão assistindo. Pensemos aqui uma pessoa, por exemplo, que se chama. Poderia inventar qualquer um nome, mas está difícil aqui. Vamos supor Ana, né? Ana é um nome muito simples, mas vamos lá. A Ana está fazendo mestrado, está numa república feminina. E ela precisa estudar para fazer mestrado. Beleza? Ana é mestrando, ela está fazendo mestrado em uma universidade pública. Ela ganha em torno de quase um salário, é mais de um salário mínimo, está entre 1 e 2 salários mínimos por aí, geralmente é isso que um mestrando ganha. E ela precisa conciliar isso entre, por exemplo, o que ela vai comprar, qual seria o orçamento no final do mês. Não tem ajuda dos pais para poder estudar. Precisa se dedicar exclusivamente aos estudos. Não tem outra fonte de renda. E só tem isso para sobreviver. Geralmente, e detalhe, mora perto da universidade, precisa estudar para a universidade, precisa se dedicar. E ela não sabe muito bem o que fazer com aquele dinheiro. É pouco dinheiro e pode não ser o suficiente para se suster, vai precisar talvez da ajuda dos pais, só que os pais disseram que não pode ajudar. Não pode ajudar, né? Ana é mestrando numa universidade pública, ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, precisando sobreviver com esse dinheiro, sozinha. E agora vamos lá. E o mais interessante disso tudo, precisa gerenciar qual seria o material escolar, o material acadêmico que ela precisa comprar, os cadernos, compra de livros, compra de acessórios, compra de materiais de higiene. Ela vai precisar comprar, se preocupar com a questão da alimentação, pagar ali o aluguel no final do mês da República Feminina, que ela está perto da universidade. E além de tudo isso, ela vai precisar também se preocupar com o grau de estresse que ela vai ter. Não pode estudar durante muito tempo, não pode estudar pouco tempo, precisa estudar o mínimo que seja, mas também o suficiente. Precisa gerenciar o aspecto financeiro, conforme eu já falei, precisa também gerenciar o tempo para cada atividade, tempo que ela poderá, por exemplo, se dedicar às interações sociais, e também o desenvolvimento intelectual ao longo do tempo. E também, inclusive, a questão da nutrição. Nutrição também entra nesse quesito de que ela vai precisar se preocupar com a nutrição, senão ela vai acabar adoecendo. E isso é muito sério, porque diante de todos esses fatores em que a estudante Ana precisa se dedicar para o estudo do mestrado exclusivamente, geralmente universidades públicas dizem não pode trabalhar enquanto estiver fazendo mestrado e doutorado. Ana vai ter que precisar sobreviver com esse dinheiro e pensar nessas 5 áreas ou mais áreas. Que o meu software, não, que os meus serviços poderiam contribuir com a vida de Ana? Ana poderia simplesmente pegar uma folha de papel, determinar o que ela deve gastar, para onde o dinheiro vai, o que ela deve fazer para comprar no supermercado, onde vai ficar o supermercado, qual seria o supermercado que ela deve comprar aqueles produtos, que ela vai ter que colocar na casa dela. E assim, é um certo gasto de tempo que ela vai ter para poder se organizar. Pensando nisso, os serviços da Vita Etios, que é a futura empresa que eu estou planejando aqui fundar, isso vai ajudar muito essa Ana. Dentre também vários outros mestrandos de várias universidades por aí. E assim, não precisa mais pegar papel e caneta para poder fazer esse tipo de coisa com os meus softwares. Ter que se organizar, ter que se administrar o tempo, ter que administrar a nutrição, saber qual seria
um momento em que é necessário parar de estudar, depois de estudar talvez 2 ou 3 horas seguidas. Saber exatamente qual assunto que deve ser estudado. Qual seria a sequência de assuntos que deve ser estudados de acordo com aquela pessoa. E quais são os alimentos mais necessários naquele momento, para poder contribuir com o desenvolvimento intelectual e acadêmico daquela pessoa e profissional também. Não é só para estudantes. É para profissionais do mundo inteiro. É para pessoas que querem ter qualidade de vida, que querem de fato ter mais facilidade em ter qualidade de vida e também enriquecer financeiramente. Isso ajuda a enriquecer financeiramente, inclusive. Então, eu acredito que a empresa ela vai ajudar muita gente. Inclusive, os serviços desses softwares, eles podem ajudar a mim, inclusive. Por quê? Porque eu também acredito que se o software ele não me ajudar a poder me gerenciar nessas áreas que eu comentei, que eu mencionei anteriormente, com certeza não vai ajudar ninguém. Então, assim, é necessário que eu seja o cara que vai gerenciar, administrar a parte da nutrição, a parte do tempo, a parte do estresse, a parte financeira, a parte intelectual, pelo menos começando por mim, antes de eu passar isso para o meu cliente. Porque se eu não gostar, se eu não gostar do meu produto, que cliente que vai gostar desse produto que eu estaria fazendo? Então, são coisas a se pensar, porque isso contribuiria, inclusive, com o aumento do fluxo econômico, do fluxo financeiro de um país. O país estaria se enriquecendo por quê? Porque os seus cidadãos estão se organizando financeiramente, estão se organizando em vários aspectos da vida deles, e isso vai ajudar muita gente a enriquecer financeiramente e a se desenvolver intelectualmente. Então é algo muito relevante que eu considero, apesar que talvez existam algumas pessoas que precisariam dar mais estima para esse projeto que eu tenho, porque não é trivial. E detalhe, a implementação, os projetos, toda a elaboração, todo o plano de negócios, por baixo dos panos é muito complexo. E eu estou disposto a lidar com esse grau de complexidade. Tá aí, fundador da Vita Etios, meu nome é Josué Amaral. Eu ainda vou fundar essa empresa. Eu ainda vou conseguir colocar essa empresa de pé. Muita gente vai saber o motivo pela qual eu quis fundar essa empresa. E eu vou ajudar muita gente. E eu vou contribuir para salvar vidas. Coisas que as pessoas não entendem. Esse é o objetivo. Falou.